Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos começar mais um Em Tríade nesta quarta-feira especial. Você sabe que toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, tem episódio inédito do nosso Em Tríade, sempre com um tema muito relevante, muito importante, trazendo subsídios, informações, para que você fique sempre muito bem informado e antenado com aquilo que acontece no mundo, aqui no nosso entorno. A cada quarta-feira, a gente tem um tema especial, um tema novo, a gente sempre está trazendo aqui, a gente sempre traz aqui, negócio de estar trazendo, é chato isso, né? A gente sempre traz aqui na nossa mesa para esse bate-papo profissionais, pessoas com experiências nas mais diversas áreas de atuação profissional, que também tem história para contar a respeito de como entraram alguns, por exemplo, na psicologia, na comunicação, na música, no direito, enfim. São pessoas, e eu diria gente igual a gente, né, que tem história, para que o nosso papo, mesmo versando em torno de temas muito relevantes, muito importantes, mas se torne um papo leve, agradável, de bom entendimento para todo mundo, certo? E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o meu querido e especial amigo, Ovelha, colega de muito tempo, né, de música também, de ministério de louvor. Eu estou aqui com o doutor Ismael. Ismael é uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo e nós vamos conversar sobre direito, sobre advocacia, sobre justiça, sobre, por exemplo, a informalidade nas relações jurídicas, né? Esse é o papo de hoje. Ismael, que prazer, meu querido, ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao Em Tríade de hoje. Boa tarde, pastor. Uma enorme satisfação estar aqui. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham e estamos aqui para esse papo agradável e leve. Maravilha. Bom, o Ismael é filho do ex-vereador Sebastião Souza, o Sabá Souza, é pai da Valentina. Essa é a sua principal graduação. Exatamente. Graduado em Direito pela UFPA, advogado, corretor de imóveis e também atua na área da educação como professor. Meu querido Ismael, eu gosto sempre de começar a nossa conversa, os nossos papos, começar falando de como você chegou, o que foi que te levou, né? Eu sempre pergunto para os meus convidados por que a pessoa escolheu aquela profissão, né, aquela graduação e aquela atuação profissional, inclusive dentro do direito tem várias atuações, mas primeiro, como é que chegou aí no teu coração o desejo, a vontade de ser advogado, de entrar para o mundo do direito? Pastor, de alguma maneira, isso parece que veio assim que no DNA, não que na minha família tivesse Sim. alguém, mas que quando criança já muito ali por volta dos 7 anos, mais ou menos de idade, eu comecei a falar ao meu pai, o ex-vereador Sebastião Souza, o Sabá, que eu iria trabalhar na justiça, iria trabalhar com a justiça. E, a partir dali, ele passou a ter um papel fundamental nisso, na medida em que essa predisposição a seguir a carreira foi sublimada, amplificada por ele. Sim. Então, assim, todos os incentivos que eu poderia ter para seguir na carreira começaram com ele. E o mais interessante nisso é que o meu pai, ele tem aí uma longa história na política e também na história do Brasil. O meu pai, ele foi um dos perseguidos na época da ditadura militar, mandado, inclusive, para a prisão ali na ilha de Cotijuba, onde tem hoje só as ruínas, né, num cenário histórico. E ali passou por muitas situações difíceis, de violações de direitos, de violações da dignidade da pessoa humana, e conseguiu voltar de lá com vida. Ao voltar de lá com vida, ele e vários outros colegas de trabalho os colegas de trabalho receberam indenizações, tiveram as violações devidamente reparadas. No caso dele, não, porque não tinha condições de pagar um advogado. E aí, quando é que eu começo a atuar no direito? Mais ou menos ali por volta dos meus 10, 11 anos de idade,
devido às complicações de saúde, ele foi perdendo a visão e precisava, então, reivindicar esses direitos. Ele mesmo fazia as solicitações, as petições endereçadas às autoridades. Só que ele já estava parcialmente cego. Então, ele ditava e eu escrevia. Enquanto as crianças estavam na rua brincando, os coleguinhas, eu estava, igual nós estamos aqui, de frente um para o outro, ele ditando. Você era o escriba. Ele ditando e eu escrevendo. Em alguns momentos ele dizia assim, escreva aí, com a devida vênia. E aí eu pensava, né, com o conhecimento que eu tinha na época, essa palavra não existe. E ele dizia, existe sim, pegue o dicionário de papel, fazia eu pegava lá, venha, significa com respeito, com acatamento. Mal sabia eu que depois eu iria usar muito essa expressão para divergir no juridiquês, para divergir respeitosamente, né, do entendimento de um magistrado, de um promotor, de um outro advogado, e por aí vai. E aí, nesse cenário de ir atrás dos direitos sem ter condições, é que eu começo a fazer as minhas primeiras petições ditadas por ele, e aí eu escrevia... Uma espécie de escrivão, né, naquele momento, né? Era uma espécie de escrivão. Eu escrevia e depois eu tinha que levar, a gente não tinha computador em casa, eu tinha que levar em um cyber para digitar. E aí o rapaz digitava, eu trazia o texto e lia para ele. Se ele sentisse algum vacilo na minha leitura, ele indicava, lê de novo isso aqui para mim. Ele já sentia que ali tinha um erro de digitação, tinha um erro de escrita, e aí fazia eu voltar até que tudo ficava certinho. A gente e isso mandava... era uma mentoria que ele estava fazendo contigo já, né? Praticamente. Tanto é que nessa situação, né, a gente já veio, a reparação disso já veio ocorrer anos depois de ele falecido, né, e eu cheguei muitas vezes aí ao prédio da Justiça Federal para saber de informações desse tipo dessas solicitações dele. E eu ficava maravilhado de chegar lá no prédio e olhar aquela visão que o prédio da Justiça Federal, ele é todo espelhado, né, quando criança. Até que num dia eu já como advogado olhei ali e parece assim que me veio aquele flash de quem eu era ontem e o que eu estava fazendo e agora quem eu era, o que eu estava fazendo ali. Que coisa boa. Agora, o que assim sacramentou que seria isso para mim foi aquele papo das últimas instruções. Aquilo que os discípulos tiveram quando Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração, estou indo para o Pai. Eu tive essa conversa, tive o privilégio. 18 de novembro de 2007, meu pai hospitalizado no Hospital Porto Dias, e minha mãe, por ironia do destino, não sabia ler nem escrever. E ele internado... alguém havia levado ela para acompanhar no hospital, que ele não abria mão de que fosse acompanhado por ela, e ela idem também. Só que alguém tinha que ir buscar de volta, porque a gente não tinha carro e teria que pegar o ônibus, ela não sabia ler para pegar. Nesse dia eu fui buscar ela, né? E aí ela havia saído do quarto, eu então... fui me despedir dele, abracei. Quando eu tô saindo, ele segura a minha mão e diz assim, filho, vem cá, eu preciso te falar umas coisas. E ele disse assim para mim, filho, na época eu estava com 15 anos de idade, ele disse, filho, daqui eu não volto mais para casa. E aí já é aquele, já vem aquele choque, né? Como assim? Porque com 15 anos eu já entendia do que ele estava falando. Quando dizia, não volto mais para casa. Ele disse para mim, filho, eu tenho um pedido para lhe fazer e 3 conselhos para lhe dar. O pedido que eu tenho para lhe fazer é que eu preciso que você seja
o suporte da sua mãe, assim como você foi meu suporte ao longo de todos esses anos. Porque, meu filho, depois que eu perdi a visão e a gente saía juntos por aí pela rua, não se engane quem pensava que eu me apoiava naquela bengala. Nunca foi aquilo. Sempre foi você. Que coisa. Muito bem. Sempre foi você que me deu suporte. Eu sempre me apoiei em você. E assim como você foi meu suporte, eu preciso que você seja, você e sua irmã, o suporte da sua mãe. Ela vai precisar para esse momento. E os conselhos que eu tenho para lhe dar, o primeiro deles é: nunca se esqueça de Deus e da sua fé. O segundo conselho: jamais abandone os estudos. Nunca deixe de estudar. E o terceiro, meu filho: realize todos os sonhos que nós sonhamos juntos. Porque se você fizer isso, eu estarei sempre com você. E aí foi quando ela entrou no quarto, minha mãe entrou no quarto, viu ele me falando essas coisas, saiu me puxando, e parece aquela cena de filmes, e eu fiquei ali sem conseguir, entalado com tudo aquilo, sem conseguir dizer nada. Enfim, 3 dias depois, meu pai veio a falecer, né, me deixando completamente desestabilizado, mas aquelas palavras, elas ecoaram até hoje. E desde então, eu firmei ainda mais os passos, né, em relação à minha fé, em relação aos estudos, né, prestei vestibular, passei no vestibular da UEPA, passei no vestibular da UFPA, por onde eu me graduei, e desde então isso passou a ser algo assim que define a minha essência como pessoa. O que eu observo, né, é que a maioria dos adolescentes, quando estão na fase da escolha do curso, da profissão, eles entram em parafuso, uma boa parte, né? Porque começam a entrar em contato com uma realidade que até então era apenas utopia, né? A criança, quando já começa a elaborar as suas ideias de futuro, elas começam a pensar: eu quero ser professor, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, quero ser engenheiro, eu quero ser piloto de avião, eu quero ser astronauta. Isso tudo está no imaginário, né, da criança que já está começando a ter que elaborar a sua escolha de futuro profissional. E aí, quando chega aquilo que às vezes foi construído na infância, que a criança tinha certeza que ela seria, e os pais também até acreditaram, quando chega na idade que de fato vai ter que bater o martelo, definir, elas entram em parafuso e descobrem que aquele sonho não bate com a sua realidade, até inclusive com a sua própria forma de encarar o mundo, de fazer essa leitura do mundo, né? Então, quando a gente observa isso, a gente vai ver adolescentes buscando, por exemplo, buscando um psicólogo para fazer um teste vocacional, né? Fazendo vários testes para tentar descobrir. E você parece que, primeiro, o teu sonho de infância, ou a tua expectativa, a tua perspectiva de profissão já, né, como você falou, parece que já estava desenhado no teu DNA. Aí você teve mais esse suporte, esse apoio do seu pai. E a própria circunstância que você viveu, enfrentou a perda do pai, fizeram com que você não tivesse nem tempo, eu imagino, de tergiversar, de dizer: não é isso que eu quero. Houve isso? Não houve, parece, né? Não teve. E assim, e antes disso tudo, né, eu sou filho de uma mãe solteira, né, que tentou de todas as formas permanecer com seu filho, cuidar do seu filho, mas, como eu sempre digo, a mãe solteira de hoje não passa as mesmas dificuldades da mãe solteira ali da década de 80, da década de 90, quando aquela mãe solteira, além das dificuldades financeiras e operacionais de cuidado com o filho, aquela mãe solteira enfrentava o preconceito da sociedade e da própria família. Sim. Muitas delas eram postas para fora de casa pelos pais, né? Então, nesse cenário, quando o
o meu pai, o genitor biológico, né, não assume o papel que deveria assumir, e ela, para todos os lados que tenta ir, não consegue solução, ela decide, então, me adotar. Então você cresce numa família que te adotou. Exatamente. Não com a tua mãe biológica. Não com a minha mãe biológica. A minha mãe, quando eu fui adotado, né, a dona Leonília, conhecida como Dona Lelé, ela tinha 55 anos de idade. E o meu pai tinha 60. Então, assim, eu cresço só pra justificar essa questão, assim, de não dava pra ter dúvida. Porque não dava para perder oportunidades. Sim. Eu cresço sabendo fazer aquela conta matemática, que quando eu estivesse homem, de certo eu não teria mais os meus pais comigo. Tanto é que aos meus 15 anos de idade, o meu pai se vai. Então, e assim, eu cresço sabendo de toda essa história, porque todas as vezes que as minhas memórias de criança, as minhas memórias de infância. Eu fui adotado aos 12 anos de idade, eu lembrava das coisas. Perguntava para a mãe adotiva, mãe, quem era aquela mulher que antes andava comigo e agora não está mais? Ela nunca disse, aquela mulher é uma estranha, aquela mulher... Não. Deixou ciente a sua mãe. Aquela mulher é sua mãe, a sua história é assim. Então eu cresci ciente da minha história... E ciente de que, com Deus na frente, caberia a mim reescrever esse roteiro todinho. E dali pra frente, então, eu não podia deixar passar as oportunidades que a vida estava me dando. Agora, olha que coisa interessante, né? A tua história, ela é muito, assim, ela tem vários capítulos e alguns capítulos que poderiam apontar para uma pessoa frustrada, Sim. Uma pessoa sem sucesso na vida, né? Você, adotado, né? Perdeu a sua mãe no sentido da presença dela Sim. contigo, foi para um lar como uma criança adotada, negro, Sim. né? Sofreste algum preconceito? Olha, um menino de 15 anos, nunca tiveste nenhuma situação como essa? Em relação à situação assim de ser negro, não, pastor. Nunca tive. Nunca tive e nunca me vitimizei por isso, nem pela minha própria história. Sim. Pelo contrário, eu falo da minha história não pelo aspecto de um vitimismo, porque Perfeito. A vida foi assim. Eu falo com muito orgulho do que Deus me permitiu superar, do que Deus me permitiu contornar nesse cenário todo, né? Agora sim, algumas situações foram fato, como por exemplo, eu não tive a oportunidade de estudar em uma escola particular. Sim. Então, assim, eu no cursinho para prestar vestibular, eu tinha contato com gente que tinha ali uma preparação, né, já bem mais arrojada, gente que estava muito bem preparado, mas é aquilo, eu não intimidava, né? A gente faz a partir do medo, a partir das inseguranças, e a gente enfrentou o que tinha de enfrentar, e graças a Deus deu certo. Mas assim, em relação a essa questão, não, nunca tive nenhuma situação. Porque assim, hoje em dia, é claro, né, eu não estou aqui para questionar nenhum tipo de bandeira, porque não é esse o nosso papel, né? Mas é contar a tua história, e a gente não tem como, num momento que se fala tanto sobre isso, a gente não acessar esse particular aí. Mas hoje o que é que nós vemos? Eu te conheci, você tinha uns 17 anos de idade. Né? Você chegou na igreja ali, né, na comunidade altar, e a gente começou a perceber, né, o teu desenvolvimento, né, não só dentro da igreja, né, no ministério, depois na música, estudando e tal. E de repente o Ismael aparece, então... De repente não, né? De repente, assim, como se ele tivesse se transformado... No estalar de dedos, não é um processo, né? Fez o processo, estudou e realmente firmou os passos, e hoje você está aí vivendo, sobrevivendo, trabalhando dentro daquilo que você desde criança já visualizava. Exatamente. Né? Então, agora, a gente entrando, né, para dentro desse ambiente do direito, né, da advocacia, das jurisdições aí mais diversas, eu queria que você falasse sobre o nosso tema, porque você me sugeriu o tema para nós falarmos sobre... A gente já começou bem informal mesmo, né? Então, sim, exatamente. Então, tem tudo a ver com esse caminhar que a gente vai fazer agora, essa transição agora para o tema de hoje,
o que é que você quer dizer quando você fala sobre a informalidade nesse ambiente jurídico? O que é que você quer dizer com isso e como a gente pode desenvolver esse bate-papo sobre essa informalidade nesses ambientes que, quando a gente olha para o advogado, já vê uma grande formalidade. Exatamente. Olha só, quando a gente pensa em relações jurídicas, a gente pensa em efeitos jurídicos, direitos que vão ser criados, modificados, extintos, transferidos e por aí vai. Então, assim, eu reporto a minha própria história, porque quando a minha mãe biológica chega até o meu pai e diz, olha, eu quero dar o meu filho para vocês, eu quero adotar o meu filho para vocês, né? Ele não fez o que muitas famílias fazem, que é simplesmente recebe a criança, dá todo o cuidado, dá todo aquele carinho, dá todo o amor, dá todo o suporte, mas não dá o nome. Mas não formaliza isso. E ele chegou para ela e disse, você tem certeza da sua escolha? Porque assim sendo, ele vai ser registrado como meu filho, vai ser meu herdeiro. E assim foi feito. Nós teve um processo. E eu, quando criança, lembrava das coisas. Perguntava para minha mãe adotiva, mãe, o que foi aquela situação que me levantaram para cima numa sala com gente bem vestida? E ela dizia, olha, aquilo foi o dia que você foi adotado, né? Naquele dia, então, toda aquela situação ali ajustada entre eles foi devidamente formalizada, resguardando todos os direitos deles e prerrogativas como pais em relação ao exercício de poder familiar e em relação aos meus, Sim. Como filho, como alguém que estava ali devidamente amparado e assistido por uma família. Não é a realidade de muitas famílias. Da adoção brasileira que acontece aí. Exatamente. Então, assim, a informalidade nas relações jurídicas é algo que, a meu ver, mais prejudica do que compensa não se ter o trabalho de ir lá e formalizar as situações. Tá. Então, eu sempre falo assim, olha, quando eu trago um convidado, eu procuro não ir atrás de fazer pesquisa. Eu me dou o luxo, né, de estar aqui apenas como está a pessoa que me acompanha, que não entende nada do tema que a gente vai conversar. Sim. Então, quando eu venho aqui para fazer uma pergunta, eu represento o meu amigo que está me assistindo, que vai me ouvir, seja no Spotify, me assistindo no YouTube. Uhum. Né? Então, quando a gente pensa na informalidade, você está falando, então, de situações do nosso dia a dia que se resolvem, entre aspas, bem entre aspas, que se resolvem na base do fio do bigode. Exatamente. Quer ver um exemplo? Uma situação que tem sido de grande procura no escritório, e até em sala de aula eu recomendo isso aos meus alunos. Você escolheu aquela pessoa para viver? Você decidiu que quer ter aquele cara, aquela mulher como seu esposo, como sua esposa, para morar junto? Vá lá e casa. Não é que a união estável ela não tenha os direitos resguardados. Pelo contrário, até tem uma lei, o próprio Código Civil, tá, assegura regime patrimonial, tudo isso. O detalhe é o seguinte, que no casamento você tem um documento, a formalidade, que respalda você, cônjuge, em relação a eventuais direitos sucessórios em relação a tudo, diferentemente da união estável. Quando essa união estável ela ainda é formalizada com a escritura pública feita pelos dois companheiros em vida, tá ótimo. A gente consegue resolver muita coisa. Agora, quando não é, a gente precisa seguir todo um processo judicial para poder demonstrar para todos os fins de direito que
aquele homem que morreu, ele era o companheiro daquela mulher que está ali se dizendo companheira, esposa, e assim, nem sempre é possível obter sucesso nisso, porque para o direito o que vale é aquilo que a gente prova. A gente alegar e não provar é o mesmo que nada. Então, assim, nesse cenário, né, a informalidade, ela acaba prejudicando muito. E aí, o simples papel, pronto. E é interessante, porque as pessoas, às vezes, elas imaginam que formalizar, seja qualquer tipo de acordo, né, qualquer tipo de relação, seja profissional, seja familiar, né, seja de negócio mesmo, de compra e venda, imagina que envolver a parte da formalização é uma despesa, sai caro. E às vezes ela não vê que pode sair muito mais caro, muito mais prejuízo se ela não fizer o que deve ser feito. Exatamente. Eu sempre trabalho indicando isso. Eu tenho alguns alunos que eles dizem assim para mim: a minha vida era uma antes de te conhecer e depois de te conhecer outra. Porque eu formalizo tudo. Até um pedreiro que vai em casa, um prestador de serviço que vai em casa para fazer um serviço mais simples, eu deixo lá formalizado. E assim, essa é uma outra situação que gera muitos problemas, né? Você contrata um serviço, você não tem formalizado principalmente o objeto contratual, a remuneração, forma de pagamento, daí um entende de um jeito, outro entende de outro, você vai ter ali problemas. Né? Então, assim, essa questão da formalização é algo que eu sempre recomendo. Eu não presto nenhum serviço com assim, no fio do excepcionalíssimas exceções, sim, né? Que a gente vai lá e deixa de fazer um contrato, se for alguma coisa mais pontual, mas se for algo que a gente vai passar um certo tempo ali para atender e tudo mais, a gente está sempre formalizando as coisas, justamente porque a formalização, ela garante segurança jurídica. Sim. Previne direitos, resguarda obrigações e possibilita que, no final das contas, aquele trabalho que você tenha, ou até mesmo aquela despesa que você tenha para formalizar, né, determinada situação, acabe compensando a dor de cabeça que você vai evitar se de repente não fizer, né? E é importante a gente falar um pouco mais, de forma mais, para se aproximar ainda mais de quem acompanha a gente trabalha em cima dessas relações. Por exemplo, aluguéis. A pessoa diz, não, me arranja, me arranja só uns 3 meses para morar na tua casa, assim que eu me estabilizar. Não precisa nem fazer contrato. E aí a pessoa passa 3 meses, 5 meses, 1 ano. E vai ficando. Chega uma hora que não dá mais para... Aí vai querer tirar a pessoa de lá. A pessoa diz, não, daqui eu não vou mais sair, porque eu já tenho tempo, eu já ganhei direito por uso capião. Tá vendo? Quem foi que usa campeão aqui? Tá vendo? Campeão. Como dizia a tia minha, já tem o campeão aqui. Tem o campeão. Eu acho que tudo, né? Hoje, por exemplo, tem pessoas que têm, às vezes, um veículo e ele trabalha alugando veículo. Tem gente que hoje tem relações, né? A galera está se virando para ganhar dinheiro, né? Então, relações de empregados dentro de casa. Aí a pessoa diz, não, isso aqui é como se fosse da família. Vai nessa. Exatamente. Quando a gente fala, né, de direitos, principalmente na Justiça do Trabalho, a gente tem como princípio, o princípio é uma norma básica, né, que rege a aplicação do direito positivado ali. Alguns desses princípios estão expressos, né, na Constituição, nas leis infraconstitucionais. Outros, né, decorrem da própria estruturação daquele sistema jurídico. No caso da Justiça do Trabalho, a gente tem o chamado princípio da verdade real. O que é isso? A pessoa está trabalhando para você não assinou a carteira de trabalho dela.
né? Mas a pessoa tem um conjunto de provas daquela relação jurídica trabalhista. A pessoa tem ali os comprovantes de recebimento da remuneração, a pessoa eventualmente tem ali uma folha de ponto, a pessoa tem... E detalhe, hoje com as tecnologias, o WhatsApp é algo que até nós advogados recomendamos aos clientes. Filma, faz foto. Eu já tive casos na própria Justiça do Trabalho, que eu fui lá e comprovei um desvio de função com vídeo do próprio reclamante executando aquela atividade, né? E aí, a despeito de não haver a formalização, para a Justiça do Trabalho vale aquilo que efetivamente é demonstrado. Daí, o princípio da verdade real. E ainda tem mais. Lá ainda tem a particularidade. Se no documento está escrito uma coisa, porque ainda tem essa particularidade, mas na realidade se verificou outra situação, o que vai prevalecer é aquilo que, do ponto de vista real, se mostre como o que efetivamente aconteceu. Ou seja, na verdade, o que está escrito não está sendo cumprido, e o que está sendo cumprido aqui é aquilo que não está lá no papel. É aquilo que não está aqui. Então, isso aqui já é uma prova de acusação da coisa real, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem, um exemplo, carteira assinada para ganhar R$3.000 por mês. Mas aí o patrão diz, olha, eu não posso te pagar R$3.000 por mês. Esse mês eu vou te dar só 2.000, mês que vem. Quando melhorar as coisas, aí isso aqui vai começar. O real foi isso aqui que eu recebi. Isso aqui está denunciando que não está se cumprindo isso aqui. E aí isso vai gerar uma possível situação de diferenças salariais a serem reivindicadas, porque existem categorias que, até por norma coletiva, tem ali o piso mínimo que tem que ser pago, né? Então, quando eu atendo, e eu comecei advogando na parte trabalhista muito para empresas, muito para o empregador, eu sempre pedia o que você tem, e verificava o que é e o que não é. Olha, isso aqui você está certo, isso aqui está errado, isso aqui vai ter que pagar, e já aconselhava, se você não quiser ter esse tipo de problema, passe a fazer o certo, passe a proceder desta maneira. Da mesma forma com o reclamante todas as vezes que foi. Eu verificava o que você tem de provas da situação que você está me narrando. Tá aqui, eu tenho isso e isso aqui. Pois então, vamos apresentar isso ao judiciário. Tem uma outra situação que eu acho que é importante a gente falar, que é relação de sociedade. Vamos começar um negócio, vamos começar um empreendimento qualquer aí. E aí chega lá e diz, bom, eu vou começar aqui, aí investe dinheiro, outro trabalha e não se formaliza. Justo. É que nem um casamento. Não é um casamento, é um consórcio aí, né? Um casamento. É uma sociedade. É uma sociedade. É uma sociedade. A gente chama, né, no direito, e isso, né, são universalidades de fato. São situações que elas existem, né, mas não são formalizadas. Né? Só deslocando um exemplo, mas para exemplificar nessa situação. Condomínios que são entregues aos condôminos, aos habitantes, aos adquirentes dos imóveis, mas que não tem o processo de constituição devidamente formalizado. Você tem ali uma universalidade de fato, né? Só que não formalizada. Então, da mesma maneira, essa sociedade, ela vai, sim, gerar também, né, efeitos jurídicos e, possivelmente, complicações em decorrência dessa informalidade, da falta de se estabelecer como que vai se reger ali as diretrizes da sociedade, como que ficam as obrigações, como é que ficam os direitos. Isso decorre várias coisas, né? Por exemplo, os dois sócios aqui estão trabalhando, aí um diz, não quero mais, vamos romper a sociedade. Aí, o que é que eu fico, o que tu fica? Não, tu não vai ficar com nada, foi eu que dei isso, daquilo, então tá bom.
eu vou na Justiça do Trabalho, eu vou ser teu... Não, nesse caso aí não é Justiça do Trabalho. Não, mas aí o que eu estou falando é isso. Se de repente esse camarada diz assim, bom, já que eu não vou ganhar mesmo nesse cara, eu vou dizer que eu trabalhei para ele. Sim. Não é uma possibilidade? Há essa possibilidade de haver esse tipo de alegação. Só fazendo parênteses, nesse caso aí, o que acontece? Esse tipo de situação a gente chama, né, de dissolução ou liquidação, né, da sociedade, né, de empresas. É ali um tema afeto ao direito empresarial, que no Código de Processo Civil vigente tem um capítulo que trata, pastor, especificamente de todo o procedimento de formalização para o encerramento, né, de uma determinada sociedade, que envolve desde da notificação formal, de encerramento da sociedade, balanço patrimonial para justamente apurar o que é o ativo e o que é o passivo da empresa, né? Porque, assim, tem a possibilidade de haver uma dissolução parcial da sociedade. Ou seja, um sócio resolveu se retirar da sociedade, o outro vai tocar sozinho. Esse outro aqui vai dizer, olha, eu estou saindo, então vai ter que me indenizar. Quanto? Balanço patrimonial. E se esse procedimento não se resolve de forma extrajudicial, vai para a justiça em um processo com um rito específico. Mas e se não tivesse formalização de contrato, de percentual, de direito, de ação, sei lá como é que é. Aí já fica mais complicado da pessoa ir reivindicar todos esses direitos. Todas essas situações. Bom, está vindo aqui um monte de coisa na minha cabeça logo, bora aproveitar, né? E com relação, por exemplo, eu acho que é uma outra situação, direitos autorais. Sim. Então, a pessoa compôs uma música aqui e aí o cantor disse, poxa, tua música tá tão bonita, deixa eu gravar? Deixa, grava lá. Aí o cara viraliza, dá certo, não formalizou, não registrou, né? É uma outra situação. É uma outra situação que gera complicações. Tem situações que até mesmo já tem o registro, né? E a gente tem ali aquela violação, né, da patente, que é quando um cantor ele vai e pega um trechinho apenas de uma outra música que deu certo, que viralizou, coloca ali na dele, e aí a música acaba viralizando com aquele trechinho, e aí vai gerar aquele embate jurídico por conta das situações dos direitos autorais de ambos os lados. Então, essa situação é outra também que acaba gerando, né? Sim. Uma outra, vamos lá, eu tô aqui, a janela está começando a abrir aqui, né? Uso de imagem. Uso indevido de imagem. Por exemplo, acontece muito nas escolas, né? Escolas, especialmente escolas particulares, que o proprietário da escola diz, olha, vamos fazer propaganda, vamos divulgar, a gente vai pegar as imagens dos alunos e às vezes esquecem de fazer aquele contrato de livre consentimento, né? Não formaliza, aí a pessoa vai, coloca a imagem, aí a criança fica empolgada, olha, eu estou aparecendo na televisão. Aí o pai diz, quem autorizou? Justamente. Se não há formalização, isso pode também caminhar para um processo. Aí é uma situação paralela e hoje está muito em voga, né, a discussão a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Para você ter esse compartilhamento de dados, da mesma forma semelhante à questão da imagem, né? E aqui a imagem a gente está falando, né, de um direito protegido pela Constituição, né? A Constituição assegura a proteção desse direito, né? E prevê, inclusive, a reparação pelo dano, né, que viole esse direito. Então, a gente acaba tendo problemas que acabam sendo gerados pela falta desse consentimento, né? E aí, tal qual lá na questão dos dados protegidos pela atual lei, a gente acaba tendo a necessidade de ter esse termo de formalização, né, da questão do uso de imagem. Até mesmo como prestadores de serviço, eu até recomendo muito isso, como corretor de imóveis e professor. Eu sou professor na escola de formação de corretores de imóveis, né? E assim,
eu vejo que muitos alunos tendem a trabalhar na informalidade por conta dessa situação de querer já produzir, Sim. bater meta, o resultado financeiro, assim como muitas instituições em relação a essa questão da imagem, acaba deixando passar ali a questão da formalização. Então, eu sempre recomendo, se você solicitou do cliente determinada documentação referente ao imóvel e isso não foi apresentado, faz o cliente assinar um termo de responsabilidade, de que ele se responsabiliza pelo documento que não foi apresentado. Porque, às vezes, só para lhe dar um exemplo, pastor, o cliente ele chega ali com um documento, por exemplo, uma certidão dizendo que... Ele chega, melhor dizendo, que ele é solteiro. E o corretor de imóveis pega ali o serviço todo. Num belo dia, liga uma mulher dizendo, olha, esse cara ele é casado, tem um imóvel que precisa fazer partilha, e se você não desistir desse negócio, você levar isso adiante, vai ter complicação ele e vai ter complicação você. Num cenário como esse, eu sempre peço a formalização e, não havendo, eu sempre recomendo, faça o termo de que o cliente se responsabiliza. Então, da mesma forma, falando aí da questão do direito de imagem, é algo que a gente precisa também ter essa cautela, né, para formalizar. Bom, então, na verdade, nós estamos falando aqui, inclusive deixa eu lembrar aqui, você que tem acompanhado a gente, você sabe que a gente tem trazido aqui no programa sempre temas muito importantes e relevantes. Para que a gente consiga, de fato, continuar crescendo e o nosso YouTube aí acredite que esse é um conteúdo que vale a pena estar percorrendo aí, varrendo as redes, é bom que você compartilhe ele também, que você faça a sua inscrição no canal, não fez ainda, olha, tem muitos programas, já estamos com quase 60, se não me engano, programas, episódios, nas mais diversas áreas de temas assim que fazem parte da vida, do cotidiano do nosso, né? A gente fala de saúde mental, a gente fala de empreendedorismo, de comunicação, a gente fala de direito, né? Então são temas assim extremamente relevantes. Todos os nossos convidados aqui, né, a gente se sente muito orgulhoso, né, de trazer para cá, para essa mesa de bate-papo, pessoas com competência, com qualidade, com capacidade, não só com capacidade no sentido do conhecimento da sua área de atuação, como também de comunicar isso que é maravilhoso, viu? A gente tem tido assim o privilégio de todo profissional que já sentou aí para esse bate-papo, não só os profissionais, como os pastores, todos que vieram aqui. Os pastores já é de se esperar que eles tenham boa comunicação, né? Mas todos esses que têm chegado aqui, além do conteúdo que trazem conteúdo com uma boa comunicação, como você que tem uma boa fala, sabe como falar, como se expressar, e a gente consegue pegar esse conteúdo que às vezes é carregado de termos da profissão. Cada profissão tem aí o seu sotaque, né? Tecnicismo, então, né? Tudo isso aí. Aí a gente tenta ir quebrando para trazer para aquele que acompanha a gente de forma bem clara. Então, se você vê dessa forma também, te inscreve aí no canal, compartilha com muita gente, fala da gente por aí, fale bem de nós, que vale a pena. Então, bom, Ismael, a gente já falou assim de diversas áreas, eu vou pensar em mais uma que talvez não sei como é que é hoje, mas eu sempre lembro disso da época, quando eu era mais jovem, né, dos nossos pais falando, porque acontecia muito. Aquelas brigas de terreno, de muro que atravessou para o terreno do vizinho. Tu também és da área de corretagem, então tu deves ter isso. Alguém que abriu uma janela, né, e deu para o quintal da vizinha, para o terreno da vizinha. Existem normas, claro, né? Mas existem, por exemplo, eu tenho a minha casa aqui e nessa parede eu não posso abrir janela porque dá, né, para o terreno logo em seguida do vizinho. Existe alguma forma de eu formalizar um contrato com esse vizinho dizendo que eu posso fazer isso? Há essa possibilidade também de formalização? Olha só, a gente tem aí um código, né, que trata da questão da urbanização, né, da cidade, de como que
as construções, as edificações, elas vão ser feitas, todo um cenário, um conjunto de normas que vai direcionar, né, essa questão. Então, a gente acaba tendo situações em que a janela com vistas para a área externa, para o imóvel vizinho, né, isso acaba sendo ali vedado, né, com, salvo engano, né, raríssimas exceções. Nesse caso aí, existem contextos em que os vizinhos se dão bem. Sim. E uma situação e esse tipo de situação, apesar de irregular do ponto de vista da norma, ali não gera nenhuma complicação entre eles, não gera nenhum problema. Aí, assim, o ideal é que a gente diz, a questão da autorização. Você me dá autorização para fazer isso aqui? Ok. O detalhe todo é que às vezes muda o vizinho. E aí entra alguém com quem já não se tem mais a mesma afinidade. Ou os vizinhos brigam. Ou os vizinhos brigam, né? E aí, assim, nesse tipo de situação, a gente vai ter ali, né, a norma, né, regulando essa questão de como que é o padrão de construção, a questão de aproveitar o muro do vizinho, né? Agora, assim, falando dessa questão que o senhor colocou, a divergência, né? O muro aqui está entrando no terreno do vizinho, né? Um muro está invadindo a área do outro. Como é que se resolve isso? Com a formalidade do documento. Sim. Um vai apresentar o documento que tem, o outro vai apresentar o documento que tem e vai se conferir ali a questão da lisura dos dois documentos e a consistência deles em relação às situações das metragens dos imóveis. Nesse caso, se tem um que não tem esse documento, ele vai ficar no prejuízo. Tende a ficar no prejuízo. A não ser que consiga, a despeito desse documento, e assim, gente, que fique claro, tá? Não é que a ausência de um documento por si só prejudica os direitos, faz os direitos perecerem. Não é isso que a gente está dizendo. É que, para esses direitos serem assegurados, é preciso que haja todo um esforço de provas para poder demonstrar aquela situação ali que é do interesse. E o detalhe é que, quando esse esforço de prova ele não tem um resultado favorável, aí a parte acaba ficando prejudicada no seu direito. É essa situação que eu coloquei ainda há pouco, quando falei da questão da união estável, de quem tem ali essa divergência de imóvel, né, e acaba não tendo o documento que vai especificar ali qual que é a metragem do seu... Sim. Né? Porque aí a gente consegue ir atrás de alguns elementos, como, por exemplo, acessar o cadastro o cadastro imobiliário da Secretaria de Finanças da cidade, né? No caso de Belém, Cefim, Ananindeu, a CEGEF, verificar como que aquela área está ali, né, delimitada de quem que é. Mas, assim, é uma situação que a falta do documento, a falta da formalidade, sim, de repente pode gerar um risco, né? Então, é sempre importante se ter, né, todos esses cuidados com a formalização, de você ter o documento e qualquer situação ali, você tá ali devidamente ajustado, documentado, né, com cada uma das particularidades. Bom, para encerrar, nós já estamos chegando já no final. Sim. Né, o tempo aqui é rápido de que passa. Relação de compra e venda, né? E eu vou começar não talvez daquilo que é mais comum se falar, que é compra e venda de imóveis, de terrenos ou de carros. Mas qualquer objeto. Eu tenho lá em casa uma televisão, tá? Tenho uma televisão, tenho um documento dela, e aí eu vendo para o meu vizinho para ele me pagar de 3 vezes. Mas aí ele paga a primeira, a segunda ele não paga, a terceira ele não paga e diz que não vai pagar mais. Isso é algo que dá muito problema. Isso aí dá muito tá problema. Pano pras mangas. Recentemente eu resolvi um caso, né, em parceria com o advogado que foi meu mentor na advocacia, que era exatamente relacionado a isso. Questão de um veículo, né, que foi repassado,
mas sem a devida formalização do contrato. E aí teve toda uma complicação em relação a quais eram os valores, divergência, enfim, a situação foi parar no judiciário. E aí, assim, como que a gente comprovou a negociação, né? A gente tinha ali comprovante de pagamento, a gente tinha conversas do WhatsApp, e aí a gente teve que fazer uma ata notarial. A ata notarial é um procedimento que a parte ela printa, né, ali as conversas do WhatsApp, leva perante o tabelião o celular, e o tabelião lá ele vai atestar que aquelas mensagens realmente estão no celular, que não há indício de elas terem sido manipuladas, feito qualquer ajuste para forjar ou coisa do tipo. E aí o tabelião ele certifica, né, no documento chamado ata notarial que no dia tal apareceu lá o Ivaldo trazendo o celular da marca tal, modelo tal, com as conversas com o número tal, identificado com essa pessoa, e as conversas seguem essas aqui, e aí vai colocar tudo ali. Então, assim, a falta dessa formalidade na venda do veículo, né, gerou toda uma situação e uma despesa altíssima, com custas judiciais, com honorários de advogado, além do transtorno, para poder se resolver a situação todinha, né? Então, assim, situações como essa, às vezes alguém quer ver, é muito comum não apenas vender um bem sem observar a formalidade, mas empresta dinheiro. Né? Sim, isso é importante. E aí você não tem ali a prova daquele ajuste, como que ficou ajustado a forma de pagamento. Porque se você tem o documento, o que acontece? Para essas situações, até mesmo para um bem que você vende, você resolve vender aqui um aparelho celular, e eu já fiz esse tipo de coisa. Vendi móveis que eu tinha em casa, que estavam em bom estado de uso, mas queria, né, substituir, vendi para um vizinho, e fiz um termo de confissão de dívida, relacionando que, de um lado, o vizinho ele recebeu esses móveis aqui avaliados em X valor, e de outro lado, de forma parcelada, eu receberia, em contrapartida, a remuneração ajustada entre a gente. Qualquer divergência, a gente apresentaria esse contrato através da ação judicial cabível para reivindicar. E aí, assim, ali a gente fica tranquilo. E é interessante porque as pessoas podem pensar, bom, isso é importante para quem está emprestando para o outro. Mas a própria pessoa que está tomando emprestada, na verdade, a formalização é uma garantia de direitos para os dois. Para os dois, porque sempre. Se você me empresta e a gente não formaliza e a gente não determina, não delimita, né, se isso vai ser cobrado juros, se vai ter algum tipo de multa. Forma de pagamento. Né? Se a gente não formaliza isso, eu posso te cobrar depois dizer, não, você vai ter que me pagar com tantos % de juros. Sim. Olha só quanta coisa, né? A gente corre risco aí. Sim. Não adianta querer me pedir dinheiro emprestado, viu? Só empresta se formalizar. E não pode caracterizar também agiotagem. Agiotagem, exatamente. Tem isso, não pode caracterizar agiotagem. Né? E como é que... É bom que a gente já vai, né? E como é que se caracteriza? Não que eu ande emprestando dinheiro, viu? Porque... Quando é que isso caracteriza a agiotagem? Pois é, quando é que isso vai caracterizar a agiotagem? A gente tem aí um sistema financeiro, né? Que tem também... O mercado negro, né? Não, aqui a gente está falando do mercado formal, né? Tá, primeiro vamos lá. Se você for consultar o Banco Central, né, o Banco Central ele divulga lá a relação de todas as instituições financeiras e os respectivos percentuais, né, de juros, de taxas, de custos em cada uma das operações que você se interessar ali, né? Então, assim, você tem a caracterização, né, da agiotagem quando os juros, quando as taxas, a remuneração daquele capital, ela tem a incidência de valores que estão muito acima
daquilo que as instituições oficialmente habilitadas a operar, né, nesse tipo de negociação, pratica no mercado. É por isso que entra aí essas agências, esses escritórios, que quando oferece um serviço que é, tipo assim, você é um cliente que está pagando um carro e que atrasou, está pagando juros altos, aí existem empresas que dizem, não, olha, eu vou lá, nós vamos diminuir esses juros aí porque está abusivo. Exatamente. É exatamente nesse tipo de alegação que o consumidor ele se agarra na hora de reivindicar uma redução ali do valor das parcelas do financiamento. Agora é interessante, né? Porque mesmo sabendo que existe uma dinâmica, que existe uma regulamentação, as agências financeiras ou bancos, muitas vezes, financiadoras, elas metem a mão mesmo. Pois é, o detalhe todo, a gente diz assim, tem uma frase, né? Muito conhecida no âmbito do direito, que é assim, da luta verás nascer o teu direito, né? E aí, do Rudolf von Ehre, né? O que acontece? A violação, a ilegalidade é cometida com uma massa de pessoas. 1, 2, 3 vão atrás. Sim. Né? Conheço empresas no âmbito da relação do consumidor, empresas no âmbito das relações empregatícias que permanecem nas práticas abusivas, nas práticas ilegais, sob a alegação de que se essa pessoa for atrás, todo o trabalho que ela vai ter, correndo o risco de não conseguir provar o seu direito, a gente ainda está no lucro com esse tipo de prática. Até porque tem mais gente que não procura do que vai atrás e corre. Porque apesar de haver todo um sistema de informação hoje disponível, né? E muitas pessoas entendem do seu direito, muitas pessoas, quando estão passando por alguma situação, vão ali pesquisar. Tem muita gente também que é completamente alheio, que é completamente leigo em relação a essas questões. E aí, às vezes, se deixa levar pela satisfação momentânea ali de uma necessidade de capital, de um recurso, alguma coisa do tipo. E é quando, né, empresas, instituições acabam, né, tendo esse tipo de proveito, né? De alguma forma já está até previsto no orçamento dessas pessoas, dessas empresas, as perdas, né, que não vão impactar naquilo que eles ganham da massa maior, né? Sim. Bom, Ismael, nosso tempo já acabou, mas papo muito, acho que muito relevante. Eu acho que o pessoal que está assistindo a gente aí vai ficar agora com a pulga atrás da orelha, vai fazer negócio, formalizar. Vai formalizar né? Tudinho, vai contratar né? alguém para fazer um serviço lá na sua casa, vai construir um banheiro lá, formaliza. Né? Vai contratar alguém para trabalhar lá na sua casa. Não, ela vem só 2 vezes na semana, diarista. E detalhe, né? Às vezes eu faço negócios com valores altíssimos, contratos de prestação de serviços de advocacia, de serviços imobiliários, altíssimos. E aqui a gente não está falando de você fazer aquele tratado comercial, sim, colocando todas as cláusulas possíveis e imagináveis. Os meus contratos, via de regra, pastor, tem duas laudas. E eu ainda imprimo frente e verso. Só que o principal está ali. Sim. Na verdade, é o objeto contratual e a remuneração e forma de pagamento. Acho que é melhor 3 linhas escritas do que nada, do que nada. Né? Então é esse tipo de cautela que a gente recomenda. Óbvio que existem situações que vai requerer uma formalidade mais detalhada, uma formalidade que se leva mais tempo, e existem outras situações que são mais simples de resolver, mas que sempre compensa, né, você ter a segurança jurídica de ter aquela situação sua ali devidamente documentada, porque com isso você consegue defender seus direitos, resguardar os seus interesses e deixar tudo certo. Maravilha. Então, formalizar é o caminho para a garantia de direitos, para a proteção dos seus direitos. Exatamente. Maravilha. Ismael, muito obrigado. O papo foi muito bom. Muito... Eu que agradeço. Pastor. A gente teve aí, parece que começou a brotar advogado de tudo quanto é lado agora, né?
Tivemos aí 3 já da área do direito. Nós tivemos aqui o Anderson, o desembargador, o Itamar, Sim, né? E agora sim. você. Que bom, né? Porque a gente está aí cada vez mais tendo pessoas com essa qualidade para falar desses temas. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém, pastor. Bom, gente, olha só, que programa bom, hein? Você já sabe o que tem que fazer, né? Dá não se inscreveu, se inscreve aí, manda para muita gente, compartilha, deixa o seu like, para a gente continuar colocando conteúdos assim bons. E também você pode deixar o seu comentário, sugestões de temas para a gente tratar aqui dentro do Intríade, tá certo? Fica na paz e até o próximo, se Deus quiser.